Romanos capítulo 10, vamos ler o versículo 1 a 21, diz assim a palavra de Deus: Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração: quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer? Ou, quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos? Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar Jesus, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor é soberano sobre todas as coisas e nós cremos e sabemos muito bem disso. Mediante a esse texto que nós acabamos de ler, nos dê o Teu Espírito Santo para nos iluminar o entendimento e aprendermos da Tua palavra as verdades que o Senhor quer firmar para nós. Fale conosco por meio da Tua palavra, ilumine-nos e nos alimente pelo Teu Espírito. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A responsabilidade humana. Esse é o tema do nosso estudo dessa noite. Na quarta-feira passada, nós falamos sobre a soberania de Deus no capítulo 9. E agora no capítulo 10, nós vamos falar sobre a responsabilidade humana. Lembrando que no capítulo 9, 10 e 11, nós estamos tratando acerca do tema a eleição de Israel. Eleição não é nada mais, nada menos do que a escolha de Deus por alguns desde a eternidade.
Alguns usam essa palavra como predestinação, outros não gostam dessa palavra e usam a palavra eleição. Fato é que a doutrina da eleição é bíblica e está composto nesses textos que nós estamos estudando. A discussão em volta da eleição é a seguinte: que Deus elege pessoas, isso está claramente abordado no texto por Paulo. Mas a pergunta mais a fundo e que gera debates e discussões acerca da eleição é: qual é o critério usado para a eleição de Deus? Arminianos acreditam que Deus elegeu baseado na presciência de que ele viu quem iria crer e então escreveu o nome no livro da vida. Calvinistas acreditam que Deus elegeu segundo o bem propósito da sua vontade, não mediante a um pré-requisito como se a fé fosse o motivo pela qual Deus elegeu. E aí, de maneira brilhante, a Priscila disse ontem, então, Deus elegeu baseado na sorte. Basicamente. Mas não na sorte porque nós merecemos alguma coisa ou porque ganhamos em alguma loteria. Porque Deus, de alguma maneira, segundo o seu bom propósito, a qual nós não sabemos e não conhecemos, escolher algumas pessoas para serem impactadas pela mensagem da salvação. Há duas visões: aqueles que acreditam que Deus elegeu baseado na fé e aqueles que acreditam que Deus elegeu baseado no seu plano eterno, no seu próprio ou na sua própria vontade. Fato é que Romanos 9 tratou sobre a soberania de Deus acerca da eleição. Deus elege de maneira soberana, Deus não escolhe mediante a argumentos ou a méritos. Deus escolhe porque Ele quer, Ele tem misericórdia de quem Ele quer e Ele endurece o coração de quem Ele quiser. Foi isso que Paulo disse para nós no capítulo 9, na quarta-feira passada. Só que a argumentação sobre a eleição não acaba no capítulo 9. E por isso é muito importante que nós leiamos o capítulo 10 em consequência do 9 para entendermos. Porque senão podemos pensar de maneira erroneamente. Se Deus já elegeu e predestinou tudo, para que nós temos que fazer alguma coisa? E as perguntas vão além. Por que eu tenho que orar se Deus já sabe tudo que eu vou falar? Por que eu tenho que pregar se todas as pessoas já estão determinadas para serem salvas? Por que eu tenho que vir à igreja se eu já estou com o meu nome escrito no livro da vida, então eu não vou perder a minha salvação? Por quê, por quê e por quê? Paulo vai responder isso no capítulo 10. E ele começa o capítulo 10 no versículo 1, mostrando para nós que a eleição divina não apaga a responsabilidade humana. E, na verdade, esse é o grande tema desse capítulo 10. Deus elege soberanamente, conforme nós vimos no capítulo 9, mas Ele vai falar para nós no capítulo 10 que cada ser humano é pessoalmente responsável por crer, confessar e obedecer o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Deus elege no capítulo 9 e o homem é responsável no capítulo 10. É isso que nós vamos ver a partir de agora. Versículo 1. Paulo diz assim, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Mas espera aí. Não já está tudo predestinado, Paulo? Deus já não elegeu aqueles que vão ser salvos e aqueles que não vão? Já não está tudo pronto no plano, na mente, na eternidade? Já não está tudo decidido já? Mas a eleição de Deus não nos isenta de orarmos por aqueles que ainda não foram salvos. Essa é a primeira lição que Paulo nos ensina. A minha oração, o desejo do meu coração é para que todos os israelitas sejam salvos. Porque por mais que eu saiba que Deus sabe de todas as coisas, que Deus sabe quem vai ser salvo no último dia, que Deus sabe se eu vou ser salvo ou se eu não vou ser, a minha responsabilidade é orar, pregar e evangelizar para que todos sejam salvos.
porque uma coisa não anula a outra. Mas em segundo lugar, nós aprendemos nesse versículo 1 que a oração não é só responsabilidade nossa, mas é o elo que liga a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus elegeu pessoas para serem salvas, mas o que faz essa salvação se manifestar no nosso tempo é a oração dos crentes por aqueles que ainda não foram salvos. Nós cremos na eleição, mas devemos ser evangelistas fervorosos, porque acreditamos que Deus resolveu salvar os eleitos por meio de nós. Então, a eleição não nos esfria quanto à responsabilidade de evangelizar, pelo contrário, ela deveria nos tornar mais fervorosos para a oração, para a evangelização, para a pregação, porque é através desses meios que Deus elegeu a forma de escolher os eleitos também. Então, aqueles que foram elegidos desde a fundação do mundo serão chamados por Deus através da pregação daqueles que pregarem. Depois ele vai dizer como que vão pregar se não tiverem enviados e tal. Nós vamos trabalhar isso mais profundamente, mas a ideia aqui é certa. Tudo que tem que acontecer vai acontecer, não tem como aquilo que Deus já determinou não acontecer, mas isso não nos isenta a responsabilidade de que nós temos que orar, pregar e evangelizar para todos aqueles que ainda não foram salvos. Essa é a lição do versículo 1. Nós precisamos orar, nós precisamos desejar, nós precisamos pregar para o máximo de pessoas que nós conseguirmos, porque Deus escolheu que assim fosse. Versículos 2 e 3, ele vai nos falar do zelo do povo escolhido. Ele diz assim: posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus. Paulo está falando aqui acerca de Israel, a nação étnica, o povo judeu. E Paulo está dizendo que esse povo, ele disse no capítulo 9, que nem todos que nascem em Israel são israelitas de fato, nem todos que têm sangue judeu têm a descendência de Abraão, porque isso é garantido pela fé. Ele já tratou isso para nós nos capítulos anteriores. Mas agora ele está dizendo que a nação mais privilegiada, a nação que mais conheceu a Deus, a que mais teve revelações em seu meio, os profetas eram deles, a lei era deles, Jesus veio deles, eles tinham zelo por Deus. Em que sentido? No sentido de querer agradar a Deus. Então o israelita, ele era religiosamente correto, ele tentava cumprir todas as leis, ele tentava fazer tudo o que agradasse a Deus, ele tentava viver de acordo com aquela que era a vontade de Deus revelada pela lei, ele tinha zelo por Deus, ele tinha um sentimento, ele tinha vontade de agradar a Deus, só que porém, sem conhecimento de como fazer isso, porque Paulo está dizendo assim, eles tentaram se relacionar com Deus, baseado na sua própria justiça, não submetendo assim a justiça de Deus. Paulo está ensinando para nós aqui que é possível nós termos boas intenções e errarmos o alvo. Israel quer agradar a Deus, os judeus, tudo que fizeram tentando fazer a boa vontade de Deus, mas erraram quando tentaram agradar a Deus pelos seus próprios esforços. Erraram quando tentaram fazer diante de Deus valer a sua própria justiça. Erraram quando negaram a justiça de Deus e quiseram fazer por merecer segundo as suas próprias ações. Então aqui não vale só o desejo de querer agradar a Deus.
Paulo está dizendo que eles queriam agradar. Eles eram tementes, eles eram zelosos, eles queriam se relacionar, estar diante de Deus, só que eles tinham boa intenção, mas faziam pelo caminho errado. Não basta querer fazer a coisa certa, tem que fazer a coisa certa do jeito certo. Porque tem um ditado popular que diz assim: de boas intenções, o inferno está cheio. Não é bíblico, mas tem uns que diz que a voz do povo é a voz de Deus, né? De boas intenções o inferno está cheio. Por quê? Porque Deus não se impressiona só com a intenção. E a gente aplica isso na nossa vida, né? Ah não, se é para Deus assim vale. E a gente usa isso na maioria das vezes para dar um pior para Deus. Aí coloca uma pessoa para cantar aqui, canta toda desafinada, não sabe cantar, é pior do que eu cantando. E aí a gente, não, é para Deus, pastor, deixa adorar. Bacana, né? Para Deus qualquer coisa pode. Se ela começar a cantar nesses botecos aí, todo mundo vai embora, esvazia, porque ninguém quer ouvir. Mas na igreja tem que ouvir, né? Porque é para Deus. Aí a pregação, eu gosto de pregar, vem cá pregar, prega nada com nada. Ah, mas é para Deus, deixa eu fazer. Não, para Deus o pior vale. Não, mas está bem intencionado. Está bem intencionado, canta no chuveiro na sua casa, canta lá lavando a vasilha. Mas aqui não, aqui canta quem sabe, prega quem sabe. Porque para Deus tem que ser da melhor maneira. Não pode ser só com a intenção certa. Ah, eu quero adorar a Deus, pastor. Todos nós queremos, e estamos aqui para isso. Mas você pode adorar a Deus do seu banco também, como eu adoro. Se eu querer adorar a Deus com o microfone na mão, a igreja vai esvaziar. E se eu querer colocar outra pessoa que só porque gosta de pregar aqui, vai acontecer do mesmo jeito. Então Paulo está dizendo assim, ó, eu posso testemunhar que esse povo, os israelitas, tem muito zelo por Deus. Eles querem agradar a Deus, eles querem viver uma vida digna diante de Deus, eles querem obedecer à lei de Deus, só que tentaram basear o seu relacionamento com Deus na sua própria justiça. E quando nós queremos basear o nosso relacionamento com Deus em nossas ações, nós iremos nos frustrar. Paulo diz assim, eles rejeitaram a justiça de Deus, porque é Deus quem justifica o homem. Se você rejeitar a justiça de Deus, aí você dizer, não, eu nunca rejeitei. Mas quando você quer merecer com os seus próprios méritos, você automaticamente está rejeitando a justiça de Deus. Não tem como fazer as duas coisas. Não, eu quero a justiça de Deus. Não, mas eu também preciso fazer aqui, pagar o preço, orar 3 horas da manhã, fazer jejum na semana. Não estou dizendo que não tenha que fazer isso, tem que fazer mesmo. Quando você puder, ore muito. Quando você puder, jejue. Quando você puder, se consagre. Mas não queira basear o mérito da graça de Deus sobre aquilo que você faz. Porque senão nós caímos no mesmo erro de Israel. Você quer agradar a Deus. Ninguém jejua por um motivo que não seja para agradar a Deus. Ninguém ora se não for para conversar com Deus. Mas, mesmo com a intenção correta, nós podemos fazer de uma maneira errada. Eles tinham zelo por Deus. Eles amavam a lei de Deus. Eles tentavam viver a lei de Deus. Mas queriam fazer tudo pelas suas próprias forças. Pela força do seu próprio braço. E se é o homem que faz pela força do próprio braço, Deus sai de cena. Se Deus sai de cena, não tem glória na obra dele. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Responsável pela nossa salvação só pode ser uma pessoa. Ou é Deus, ou é você. Se você basear a sua salvação em você, você vai perdê-la. Mas se você conseguir garantir que a sua salvação está em Deus, Ele jamais te perderá. Então nós podemos ser religiosos, vir aos cultos todos os domingos, fazer os ritos, orações da manhã, oração da tarde, oração da noite, oração da madrugada. Nós podemos participar de todos os eventos e programações da igreja, mas nós podemos estar fazendo isso de maneira equivocada. Porque o zelo sem a verdade leva à perdição. Deus não salva apenas os sinceros. Deus salva aqueles que creem na verdade.
Porque o cara que está na macumba, ele está lá de maneira sincera. O cara que está adorando lá a sua imagem, beijando o osso, beijando um pedaço da santa, ele está de maneira sincera. Se você pergunta para ele se ele está ali mal intencionado, não, ele está querendo agradar a Deus, porque ele acredita, alguém falou para ele que fazer aquilo ali vai agradar a Deus, e ele está sincero naquele empreendimento. Mas parece que Paulo está nos dizendo que diante de Deus não basta só sinceridade, não basta só intenção de agradá-lo, não basta só querer agradar a Deus com a maneira que eu vivo. Se você não confiar única e exclusivamente na justiça de Deus, abrindo mão da sua própria justiça, todo o seu zelo, rito e ato será em vão. Por quê que nós não podemos confiar nos nossos próprios esforços, mas devemos confiar na justiça de Deus? Versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Cristo é o cumprimento legal, ele que cumpriu toda a exigência da lei. Em Cristo, o único responsável de cumprir tudo aquilo que Deus exigia. Se você tentar cumprir as 613 leis, você vai falhar. E você falha todos os dias. Se você tentar seguir o padrão moral de Deus na risca, você vai falhar. E você falha todos os dias. Mas nós, para não nos desesperarmos, temos a boa notícia de que se nós não conseguimos cumprir a lei de Deus, Cristo cumpriu em nosso lugar. E Paulo está dizendo, Cristo é o fim da lei. Ele é para a qual a lei apontava, ele é o único capaz de cumprir a lei, e se ele cumpriu a lei acabou ali. Porque todo aquele que crê nele é justificado não pela lei, mas por ele que cumpriu a lei. Então agora a justiça de Deus está manifesta em Cristo. Nós fomos desafiados a cumprir a lei, mas não conseguimos. Cristo cumpre a lei para nós não nos perdermos. Nós agora em Cristo temos acesso à justificação que Ele conseguiu para nós, cumprindo a lei. O que nós não conseguíamos fazer, Jesus fez por nós. O que nós não conseguíamos merecer, Jesus mereceu por nós. E por isso que toda tentativa de colocar alguma obra humana na obra de Cristo na cruz é uma deturpação da salvação de Deus. Porque a salvação de Deus do início ao fim é por Ele mesmo. A salvação do início ao fim é obra de Deus. Se você achar que o primeiro passo é seu, ou que o último passo é seu, ou que Jesus está batendo na porta e você tem que fazer alguma coisa, se você se colocar nessa equação, você tira a glória de Deus. E aí você está querendo pelo menos 10%, 5%, 1% merecer, ou achar que mereceu alguma coisa que Cristo fez. Não, Jesus faz 9 passos, mas o último é você que tem que dar. Outros vão ainda, né? Não, dá o primeiro passo, que depois Jesus te ajuda. Não, meus irmãos. Definitivamente não. O primeiro passo para a salvação do homem, quem deu foi Deus. O segundo passo para a salvação do homem, quem deu foi Deus. O último passo, quem dará será Deus. Nós só dependemos de Deus para sermos salvos, e não de nós. Graças a Deus, porque se dependêssemos de nós, nós perderíamos ela todos os dias. E aí viveríamos igual alguns vivem por aí. Acordei com o pé esquerdo, perdi a salvação. Bati o dedinho no canto da mesa, pensei um palavrão, perdi a salvação. Aí eu vou lá, tenho que ajoelhar, peço perdão, ganhei de novo. Na hora do almoço, a mulher fez uma comida sem sal, perdi a salvação de novo. E aí fica aquela briga o dia todo com o diabo, me dá salvação, pega a salvação, me dá salvação, pega a salvação. Se Jesus voltar, se tiver sem salvação, ele acha que vai para o inferno. Que desespero viver assim, hein? O problema é que está filmando, né? Eu acho que o meu avô não vai assistir mesmo, né? Meu avô é daqueles assembleianos antigo, roxo. E aí ele acha que ele é daqueles que dorme de pijama de calça comprida e manga comprida, né? Irmãos, num calor desse,
Eu falei, por que você não bota aí uma bermudinha, né, uma cirola? Dorme sem camisa. Não pode, é o templo do Espírito Santo. Eu falei, tá. Se Jesus voltar, então, se você tivesse descoberto, não vai. Você deve tomar um banho num galope, né? Você não toma banho direito, não, falei com ele. Porque se Jesus voltar, se estiver tomando banho, te pegar pelado, e aí? Então nós temos que passar a confiar que a nossa salvação depende de Deus e não de nós. Meus irmãos, senão nós vamos estar igualzinho Israel. Não, mas todo dia eu estou indo para a igreja, toda semana estou indo para a igreja, vai na igreja de domingo a domingo, está querendo agradar a Deus, está vindo a sinceridade. Não, Deus está vindo a sinceridade do meu coração, mas está fazendo pelo caminho errado. Você está indo para a igreja todo dia achando que quanto mais você for, mais graça de Deus você vai receber. Quanto mais preço você pagar, quanto mais oferta você der, quanto mais alto for seu dízimo, mais Deus vai te amar. Para com isso. Nós estamos igual Israel, querendo agradar a Deus, com boa intenção no coração, mas fazendo isso pelos caminhos errados. Cristo é o fim da lei, e a justificação está disponível para todo aquele que crê. Aqui Paulo revela para nós a condição de acessar essa justificação. A justificação só pode ser alcançada, a justificação só está disponível, a salvação só está pronta para aquele que crê. E é por isso que a salvação não é para todo mundo. É claro que a salvação não é para todo mundo. É claro que Jesus não morreu para todo mundo. Porque se Jesus morreu para todo mundo tem que ser salvo. Porque se Deus cobrou a conta de Jesus por todo mundo na cruz, Ele cobrar novamente no inferno seria imoral. Então Deus cobrou na cruz de Jesus uma conta. E aquela conta foi paga. A pergunta é, a conta de quem que Jesus pagou? De todo aquele que crê. Logo, Jesus não morreu por todos. Jesus só morreu por aqueles que creem. Então nós temos que entender que para acessarmos essa salvação, nós precisamos acreditar nele. Mas acreditar da maneira certa. Acreditar pelos meios certos. Entrar pelo caminho correto. E o caminho para a salvação é único e exclusivo em Cristo. Porque Cristo é o fim da lei. E Ele é a justificação de todo aquele que crê. Jesus Cristo só morreu para aqueles que têm fé. Mas não é fé na fé. Porque tem gente que tem fé na sua própria fé. Não, mas Deus vai me curar, porque você não sabe o tamanho da fé que eu tenho. Não, é porque semana que vem não vai faltar, porque eu tenho fé. Não, mas que a porta vai abrir, porque pastor, você não sabe o tanto que eu tenho fé. Você tem fé na sua fé. Você não tem fé em Deus. Você tem fé de que Deus vai fazer porque você acredita. Você não tem fé que Deus vai fazer porque Ele é. A fé na fé não é nada diante de Deus. A fé em Deus, a fé em Cristo, a fé na obra que Deus faz em nós, essa é a fé que surte efeito. Do versículo 15 ao versículo 13, ele vai dizer que a salvação está ao alcance de todos. Olha que aparente contradição. Jesus Cristo é o fim da lei, a justificação para todos aqueles que crê. Agora do versículo 5 a 13, ele vai dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha o perigo de nós pegarmos um versículo isolado. Porque você pode ler o versículo 13 assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí você pode pregar isso e dizer assim, invoque hoje o nome do Senhor e será salvo. E aí um bêbado que está passando na rua e diz assim, eu aceito a Jesus Cristo, todo chapado, louco, fora de si. E aí ele aceitou, vem aqui à frente. Agora Senhor, escreva o nome dele no livro da vida e é salvo agora. É salvo mesmo?
É só invocar o nome, é todo aquele que invocar. Está dizendo aqui, toda pessoa, qualquer um que invocar. Que todo é esse? Será que todo aqui é todas as pessoas do mundo? Será que todos aqui é qualquer pessoa do mundo? Versículo 4, contexto do que Paulo está falando. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o quê? O que crê. Só é salvo quem crê. Só é salvo quem tem fé. Só invoca quem acredita. E acreditar aqui não é falar da boca para fora. Ele vai falar para nós. Vamos ler do versículo 5 ao versículo 13. Moisés escreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não digas em seu coração quem subirá aos céus. Versículo 7, quem descerá ao abismo? Cristo. Mas o que ela diz? A justiça da fé diz o quê? A palavra está perto de você, está em sua boca, em seu coração. Isto é, a palavra da fé que nós proclamamos. Versículo 9, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Por isso não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, e abençoa ricamente todos os que invocam. Porque está escrito, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvação ao alcance de todos. Todos quem? Todos os que creem. Todos os que creem precisam de um elemento principal. A isso nós acreditamos e chamamos de fé. Para crer tem que ter fé. Aquele que tem fé, acredita. O versículo 8 diz assim: a palavra está perto de ti, está na tua boca, está no teu coração. Aqui, parece que isso foi colocado dentro de nós. É muito simples quando ele diz, a palavra está perto de ti, ela está na sua boca, está no seu coração, mas essa simplicidade revela uma profundidade enorme. Porque o fato da palavra estar perto e não longe, o fato da palavra estar dentro e não fora, revela para nós que Cristo, que a justiça pela fé já está sendo trabalhada de algum modo dentro daquele que crê. E aí ele diz no versículo 12 e 13, porque não há distinção entre judeu e grego. Ou seja, não é só os judeus que serão salvos. Não tem mais essa ideia de israelitas são povo exclusivo de Deus. Os gentios é do mesmo jeito. Deus é Senhor tanto de um quanto de outro. Ele abençoa a todos. E aí ele diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Aqui nós temos que resolver um dilema que é o seguinte: pastor, todos aqueles que serão salvos já está determinado? Eu acredito que sim, Deus sabe de todos. Mas e se chegar alguém que não era, e bater na porta de Deus, pedindo Deus misericórdia para salvar ele, se ele não for predestinado, ele não vai ser salvo? Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está aqui. Pedi e dá-se-vos-á, batei e a porta irá se abrir. Fugiu o texto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Aqueles que vierem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Vários outros. Então, está vendo, pastor? É só ir, é só a pessoa querer, é só a pessoa acreditar, é só a pessoa ir até Jesus. É claro que é, a Bíblia diz isso, de Gênesis a Apocalipse. Só que a principal questão é, por que todos não vão? Se Jesus é tão bom, se Deus é tão maravilhoso, se o Evangelho é tão delicioso, se nós estamos tão alegres quando nós falamos dessa palavra, por que todos não querem essa palavra? Porque alguns foram eleitos e outros não.
E aí, não entenda a eleição aqui como uma barreira que limita a oferta do evangelho só para os escolhidos, não. Não entenda a eleição aqui que nós temos que pregar só para os eleitos, não. A eleição não é uma barreira à oferta do evangelho, mas ela é a base que garante que alguém responderá ao evangelho. Sabe por que não terá ninguém que não é eleito se dobrando aos pés de Jesus, pedindo misericórdia para Ele salvar? Porque se Jesus não despertar o desejo dentro de alguém, ninguém jamais buscará. Todos aqueles que buscam a Jesus, porque Jesus primeiro buscou. Todos aqueles que vêm ao Pai, todos aqueles que vêm a Jesus, foi porque primeiro o Pai trouxe. E aí nós achamos que nós aceitamos a Jesus, nós encontramos a Jesus, Ele nos encontrou um dia. Nós é que estávamos perdidos e não Ele. Ele nos salvou, nós não salvamos a Ele. Nós não devemos limitar, não, vamos pregar agora só para... Não, prega para todos. Mas se Deus não estivesse escolhido alguns, você pregaria e ninguém responderia, porque o homem natural não quer as coisas de Deus. Mas agora com isso você sabe que você tem que pregar, porque quando você prega, aqueles que irão responder ao evangelho virão, porque Deus irá trazer. Nós devemos pregar a todos, porque é Deus quem sabe e não nós quem responderá. Então viu a pessoa? Prega. Teve a oportunidade de evangelizar? Evangeliza. Teve a oportunidade de anunciar? Anuncia. Ensinar? Ensina. Orar? Ora. Para todos. Porque nós não sabemos quem vai responder positivamente. Mas agora tem uma convicção. Você pode falar a mesma coisa para todos. 9 pode rejeitar. 1 pode aceitar. Você perguntar, o que eu falei diferente? Não é você, queridão. Não é você que pregou, que estava mais ungido aquele dia. Não, hoje eu jejuei e orei, e na hora que eu preguei, aquela pessoa, Satanás teve que sair, e aquela pessoa aceitou Jesus. Nossa, é poderoso mesmo, hein? Então no dia que você orou, 3 horas da madrugada, você pregou, e aquela pessoa foi salva por causa de você. Para que Jesus veio fazer aqui então, né? Era só ter você, não precisava mais de ninguém. Jesus teve que morrer, Jesus teve que ir para a cruz, né? E você, no dia que você jejuou, Jesus salvou. Aí, por que você não jejua todo dia, né? Mas aqui nós temos a responsabilidade de pregar para todos. E aqueles que ouvem têm a responsabilidade de responder positivamente. Porque a única coisa que garante ao homem a salvação é crer e confessar. Aquele que com o coração crer e com a boca confessar, será salvo. Então a pregação do evangelho está disponível a todos. A pregação do evangelho é ofertada a todos. A salvação de Deus é anunciada a todos. Mas todos irão querer Deus? Não. Nunca foi assim. E alguns têm a ilusão, não, nós vamos tornar um país evangélico, nós vamos ter um presidente evangélico, nós vamos tornar o mundo evangélico. Vai nada. Até essa maioria de evangélicos aí está tudo perdido. Agora no censo nós empatamos com os católicos, e a partir de 2030, se não me engano, nós seremos maioria no país. Os evangélicos pela primeira vez serão maioria no país. Mas quais evangélicos? O evangelho da campanha? O evangelho da prosperidade? O evangelho do sacrifício? O evangelho de pagar o preço? Isso não é o evangelho. Então nós temos a responsabilidade, e hoje a nossa maior dificuldade é desfazer o que alguns evangélicos fizeram. Porque quando eu sento na mesa com o meu pequeno grupo, eu tenho que desfazer tudo que eles vieram trazendo daquelas outras denominações por aí.
Aí eu te pergunto, eles estão fazendo bem ou mal para o evangelho? Não sei, não quero nem entrar nisso. Mas às vezes é melhor, estava conversando isso com a Sara hoje, às vezes é melhor pegar alguém assim, em branco, papel em branco, sabe, acabou de chegar, e vamos ensinar, do que pegar alguém que está vindo de outra igreja. Porque pegar alguém que está vindo de outra igreja não é um papel em branco, é um papel todo riscado, e você tem que apagar tudo, para riscar de novo, e ainda fica as marcas no fundo, você não sabe o que está escrito, se é a primeira escrita ou se é a segunda. Muito difícil, só Jesus para fazer umas coisas dessas. E aí outro dia, na outra igreja que eu era, lá em Patinga, falou assim: pastor, nossa igreja está crescendo, mas é só gente que vem de outra igreja, a gente não ganha ninguém. Falei: como não? Elas descobriram Jesus lá, viram que lá não alimenta a sede que elas têm, encontraram aqui. Isso não é ganhar? Você acha que essa pessoa que vem de lá para cá, ela não está melhorando? Ela não está crescendo? Ela não está buscando alguma coisa que ela encontrou aqui que ela não achou lá? E aí outro dia vão vir 2 meninas de Joanés para a nossa igreja, e ela disse assim: pastor, na primeira vez que eu fui no culto, eu senti que eu fui alimentada como eu nunca tinha sido antes. É crente, irmãos, batizada, frequente em outra igreja, diz ela que nunca tinha sido alimentada pela palavra de Deus. E aí você vê que os crentes estão passando fome dentro da casa do pão. Então nós precisamos hoje evangelizar os evangélicos, nós precisamos ter que refazer quando as pessoas já vêm, nós precisamos ter que tirar um monte de coisa e colocar as coisas novas, mas não é coisas novas, é as velhas coisas novas, é ir para a Bíblia novamente, é ler a Bíblia novamente, é ir direto para a fonte e tirar da fonte o que nós temos que crer, porque parece que a história vem brincando de telefone sem fio, sabe? Aí você fala uma coisa, o outro tem que transmitir, aí parece que quando vai transmitir, transmite uma coisa que não tem nada a ver com o que foi falado, aí vai fazendo aquele círculo, aí quando chega na pessoa, é isso aí. Não, o que é isso? Eu não falei isso. Parece que nós estamos chegando assim, sabe? Aí a pessoa cresce: não, eu cresci minha vida toda na igreja, tá, então me fala o que é o evangelho. Trava, não sabe o que é o evangelho, ou se sabe, ou se acha que sabe, fala uma coisa absurda que não é o evangelho. E aí eu falei com elas assim, ela falou assim: pastor, a gente precisa batizar de novo as 2 que estão vindo da Assembleia. Eu falei assim: olha, se vocês forem crentes, não precisa batizar de novo não, mas eu vou explicar para vocês o que é o batismo. Se vocês acharem que precisa batizar de novo, eu jogo vocês na água. Aí eu expliquei, aí uma falou assim: eu acho que eu tenho que batizar de novo. Se você quer, irmã, ninguém vai para o inferno porque batizou mais do que devia, né? Vamos batizar. Então nós precisamos entender, irmãos, que algumas bases nós não abrimos mão. Só que a pergunta que tem que ser feita é: de onde nós tiramos essas bases? Uma dessas meninas tem uma irmã que recentemente foi excluída da igreja porque cortou o cabelo. E a pergunta, eu achava que isso não existia mais, achava que isso era do meu tempo de assembleia. Não, ainda existe hoje, olha. A pergunta que fica para mim é: de onde veio isso? Sabe? Não é da Bíblia, irmão, não vem com essa história para mim, não. Só que ninguém nunca questionou. Ah, não pode cortar o cabelo, não pode passar esmalte na unha, não pode ter cabelo aqui, mas não pode ter cabelo aqui. Já viram, né? Tem as asas de andorinha, mas não pode ter aqui não. Aí a irmã não pode usar pulseira, mas o pastor pode usar relógio. Aí ninguém pergunta de onde você tirou isso, abençoado, né? Ninguém pergunta, vai passando de telefone sem fio um para o outro. Não, aí o menino cresce na igreja, né? Então lá, aí o menino está lá, gosta de futebol, joga bola. Aí no dia que batizou, a mãe vai lá e queima as bermudas tudo, joga tudo fora, fura a bola, porque a bola é o ovo do capeta, e não pode mais jogar bola.
Sabe quem era os maiores números de pessoas que eu recebia na igreja, lá em Patinga? Filhos de pastores assembleianos. E teve uma amiga minha que disse assim: pastor, uma vez eu passei esmalte na minha unha, e o pai dela, que é pastor, tirou o esmalte na faca. Você acha que esse menino vai querer ser crente, meu irmão? Você acha que esse menino vai amar Jesus? Você acha que esse menino conhece Deus nesse lugar? E aí eles vão para quem? Eles vão para mim, né? E que continue assim também. Porque aí fala: aquele pastor lá é liberal. Pode vir, meu irmão, que é light mesmo. Se você não conseguir servir Jesus aqui, você não consegue em lugar nenhum mais. Então, você precisa entender que nós baseamos a nossa fé em alguma coisa, não de que disseram para nós. Porque eu aprendi assim, minha avó me ensinou assim, ensinaram para minha avó assim. Tá, mas de onde que tirou isso? Se tiver aqui, estou dentro. Se não tiver aqui, estou fora. Vamos caminhar para encerrar? Versículos 14 a 17, a responsabilidade que nós temos de pregar. Paulo diz assim: como, pois, invocarão aquele, lembrando que ele está falando, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele continua: como invocarão em quem não creram? E como crerão se não ouviram falar? E como ouvirão se ninguém pregou? E como pregarão se ninguém enviar? Como está escrito, como são os belos, como são belos, né? Aqui a versão da cabeça, né? A Almeida corrigida, quão formosos são os pés. Mas aqui é NVI, como são belos pés dos que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Consequentemente, versículo 17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Paulo sabe muito bem, irmãos, que aqueles que têm de ser salvos serão, e Deus não falhará. Jesus não morreu na cruz para dar uma possibilidade de salvação para o mundo. Tem gente que acha assim: pastor, no final quem vai vencer, Deus ou o diabo? Eu falei: por quê? Não, porque se tiver 51% no inferno, o diabo venceu. Então o número de salvo tem que ser mais do que o número de condenado. Eu falei: não, está totalmente errado. Jesus não morreu por 49% de pessoas. Jesus morreu por um número 100% de pessoas. E por todos aqueles que Jesus morreu, nenhum se perderá. Agora, porcentagem, quanto será? Muito pouco. Muito pouco. Menos de 10%. Aí é um chute da minha cabeça. É claro que eu estou tirando isso de trás da orelha. Como é que eu vou saber, irmão? Aí tem gente que acha que é 50-50. Porque Jesus disse: não, porque um será tomado, o outro ficará. Não, isso não tem nada a ver com questão de salvação. Não, porque está o joio e o trigo. Vai tirar o trigo, vai ficar o joio. Não tem nada a ver. Questão, olhando a cena, olhando o cenário evangélico brasileiro, o número de crente. Vamos supor, nós somos aqui em Mesquita, segundo o último censo, 20% de evangélicos. Somos 1000 e pouquinho de crentes. Irmãos, conta no dedo os crentes que são crentes. Então não é, assim, dentro da igreja, a porcentagem dos que serão salvos talvez seja 50%. Graças a Deus na Igreja Batista não, aqui vai ser 100% em nome de Jesus. Mas em algumas igrejas por aí vai ser minoria. Algumas igrejas por aí não vai ter crente. Porque são igrejas, são sinagogas de Satanás. Não estão ensinando o evangelho. Tem o nome de Jesus como um merchan lá. É só a marca. Mas o que manda lá é o dinheiro. O que manda lá é o sacrifício. Quem manda lá é o apóstolo. Não é a palavra de Cristo ou o próprio Cristo. Agora nós precisamos assumir a nossa responsabilidade com aqueles que hão de ser salvos.
A soberania divina não nos dispensa da missão, pelo contrário, ela nos impulsiona a cumpri-la com mais confiança. Irmão, por que esse banco aqui não está cheio? Ah, pastor, é porque... Não. É porque o número daqueles que querem a Deus de verdade são mais ou menos essa porcentagem aí. Ah, pastor, mas o senhor falou que não é vir na igreja. Não estou falando que só está salvo quem está aqui. Tem gente que está em casa agora que está salvo também. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que nem todos os que vêm na igreja vêm pode até vir pela intenção correta de alcançar a salvação, mas vem pelo meio errado. Vem porque acha que vindo vai alcançar a salvação. Vem porque acha que vindo vai ganhar algum poder especial de Deus. Vem que acha que vindo fazendo alguma coisa Deus vai gostar mais dele. Está errado. Às vezes estão dentro das nossas igrejas, acreditando em Jesus, tendo certeza de salvação, e quando fechar os olhos na terra, vai acordar no inferno. Versículos 18 a 21, para a gente encerrar. Mas eu pergunto a eles não ouviram? Claro que eles ouviram. Isso aqui é a pergunta que nós fazemos. Por que tem duas pessoas visitando? Elas ouvem a mesma mensagem, os mesmos hinos, no mesmo clima, no mesmo culto. Uma sai chorando e vem aqui à frente, a outra sai com raiva e nunca mais volta. O que aconteceu de diferente? A terra onde a semente caiu é diferente. Em uma está cheia de pedra, outra está cheia de espinho, em outra está com terra boa. Eu pergunto, será que eles não ouviram a mensagem? Será que esse povo que está aí fora, será que todo mundo que está no boteco, você pega pesquisa de Cracolândia, ali não estava aqui, a maioria dos que passam são ex-evangélicos. Ah, não, mas eu já li a Bíblia toda, eu sou filho de crente, minha mãe é do círculo de oração. E você, meu filho? Eles não ouviram a pregação? Claro que ouviram. Paulo está dizendo, a sua voz ressoou por toda a terra, a palavra de Deus foi pregada até os confins do mundo. Novamente eu pergunto, será que Israel não entendeu? Será que o povo aí fora não entendeu? Moisés foi o primeiro a dizer, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, e eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Aqui Paulo está dizendo que Israel, os judeus, irão olhar para um povo que não é de Deus e ter inveja porque eles têm Deus e o povo que é de Deus não tem. Versículo 20, Isaías diz ousadamente, fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Aqui, Deus era revelado a um povo exclusivo. Em determinado momento ele resolveu se revelar a um povo que nem buscava ele. No versículo de número 2, Paulo diz, olha, eu posso testemunhar, esse povo busca a Deus, esse povo tem zelo por Deus, esse povo cuida das coisas de Deus, mas fazem isso mediante a sua própria justiça. Então, o povo que busca a Deus não encontrou a Deus, mas o povo que não buscava a Deus, Deus se fez encontrado. Não fomos nós que achamos Jesus, foi Ele que nos achou. Não era Jesus que estava perdido e nós o aceitamos na porta da nossa casa. Éramos nós que éramos miseráveis, batemos a sua porta no castelo real, e o rei abriu a porta e nos fez assentar na sua mesa, nos deu banho, nos trocou as vestes, tirou a catinga do pecado, nos colocou o perfume e nos fez filhos de Deus. Nós não procurávamos a Deus. Nenhum de nós, antes de Deus nos pegar, queríamos as coisas de Deus.
nós queríamos ser bem-sucedidos, nós queríamos ser o profissional de excelência, nós queríamos ter a carreira invejável, nós queríamos ser o membro da família mais rico, aquele que os primos têm inveja, que as tias comentam e dizem que os filhos têm que ser igual a ele, e nós queríamos ser esse tipo de gente. Nós estávamos preocupados com nós mesmos, nós estávamos preocupados com a nossa vida, com o nosso futuro, com a nossa família. Nós não queríamos Deus, e se Deus fosse o impedimento para nós conquistarmos o nosso objetivo, nós mataríamos Deus se Ele estivesse na nossa frente. Mas Deus quis fazer com que nós abríssemos mão da vida profissional, do sonho da carreira do ano, a carreira dos sonhos, a profissão de despertar inveja na família, o orgulho de todos, para se tornarmos simplesmente servos e escravos. Aqueles que largam tudo, que as pessoas chamam de louco. Como que pode você largar o emprego tal para ser pastor? Como que você pode não fazer faculdade de direito? Você fala bem, vai ser um advogado que vai ganhar muito dinheiro, enganando as pessoas, né? Aí você vai ganhar muito dinheiro sendo advogado, e aí você quer, em vez de fazer direito, fazer teologia. Aí a dona Sandra disse assim: você vai viver de quê? O que vai te encher a barriga, né? Quem chamou, Quem chamou sustenta. Quem chamou preserva. Quem chamou cuida até o fim. E é isso, meus irmãos. Versículo 21, ele nos diz a última sentença contra Israel. A respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. O povo desobediente e rebelde aqui é Israel, que simboliza para nós aqui, no assunto da eleição, todos aqueles que rejeitaram a mensagem. Então você pode dizer assim: pastor, aquele camarada que veio aqui na igreja pedindo misericórdia a Jesus, se ele não for salvo, ele vai para o inferno. Não, meu irmão. Não, meu irmão. Só vai para o inferno aqueles que mais merecem ir para o inferno. Todos nós merecemos ir para o inferno. Mas Deus está dizendo que ninguém vai para o inferno porque não mereceu. Não tem um santo no inferno. Não tem um coitadinho no inferno. Não tem um bonzinho no inferno. Ah, não fez nada, roubou só uma galinha. Não tem um bonzinho no inferno. Deus está dizendo que Ele está com as mãos estendidas o tempo todo, mas o povo é desobediente e rebelde. Aqueles que não creem em Jesus, aqueles que não obedecem a sua palavra, aqueles que não vivem o seu caminho, eles não são coitadinhos, eles não são vítimas da sociedade, eles não estão indo para o inferno porque pela sorte eles foram largados, eles estão indo para o inferno porque são desobedientes, porque são rebeldes, pela culpa do seu próprio pecado. E Deus irá no inferno cobrar a conta do pecado de cada um que pecou, menos daqueles que pecaram, mas depositaram o seu pecado na cruz de Cristo. Aqueles que vêm a Jesus, nenhuma condenação há. Para aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Para aqueles que querem a Deus, que buscam a Deus, que invocam o nome do Senhor, nenhuma condenação há. Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. É impossível alguém querer buscar a Deus e Deus o rejeitá-lo, porque alguém só pode buscar a Deus se Deus já tiver o achado. Agora, aqueles que não foram eleitos, eles estão em guerra contra Deus. Eles não estão querendo agradar a Deus, eles estão vivendo contra tudo aquilo que agrada a Deus. Por isso não haverá santo no inferno, não haverá bonzinhos no inferno, não haverá pessoas boas no inferno, nem no céu. O céu, na verdade, é o lugar dos ordinários, dos ruins de natureza, dos pecadores, mas pecadores que reconheceram. E essa é a diferença
dos dois pecadores. Ontem falando no PG eu falei, só há um tipo de gente que Jesus pode salvar, os pecadores. Agora, por que ele não salva todos os pecadores se todos somos pecadores? Porque há dois tipos de pecadores: os que pecam e não se arrependem, e os que pecam e se arrependem. O céu é o lugar dos pecadores que se arrependeram, e o inferno, lugar dos pecadores que recusaram o perdão em Cristo. Amém?